Querido professor Cláudio Souto, foi com muita honra e com grande responsabilidade que recebi e aceitei da Abrase, do Moinho Jurídico e do meu igualmente querido professor e amigo Luciano Oliveira, o convite para participar desta justa e belíssima homenagem ao senhor em comemoração dos seus 90 anos. Quando o professor Arthur Stanford me perguntou sobre que livro ou artigo eu gostaria de falar, não titubeei. Respondi imediatamente: Introdução ao Direito como Ciência Social. Este livro tem uma história. Não foi uma escolha qualquer. Eu tenho um laço afetivo com ele. É sobre essa história e um pouco do conteúdo do livro que vou falar. O senhor me presenteou no dia 6 de dezembro de 1995. Era uma quarta-feira à tarde, em sua casa no Derby. Foi quando tive o imenso prazer de conhecer o senhor e a professora Solange Souto. O encontro foi muito melhor do que imaginei. Ao chegar em casa, pude saborear o livro, todas as citações no original, alemão, inglês, francês, italiano, espanhol. Em um dos capítulos tem um tópico: os 4 anos mais recentes da sociologia jurídica. Me impressionaram a atualização bibliográfica e a sua erudição, o que me encheu de ânimo para continuar e saber que estava apenas começando. O senhor sabe muito bem como tive acesso à sua obra. Eu era bolsista do PIBIC, CNPq, UEPB, e os seus livros me chegaram pelas mãos do meu mestre, o professor José Cláudio Batista, que fez mestrado na UFPE e foi seu orientando. Publicou a dissertação de mestrado com um prefácio seu, intitulado Dogmatismo Jurídico em Análise Crítica. Através dele, formulei minhas imagens da pós-graduação em Recife e alimentei o sonho de um dia estudar na FDR. A pesquisa de iniciação científica foi um ponto de inflexão na minha formação. Fiz um curso de Sociologia do Direito, praticamente, durante a iniciação científica. Hoje, eu poderia intitular esse curso assim: Sociologia Jurídica, Introdução a uma Leitura Interna do Direito. Por isso, o seu livro Introdução ao Direito como Ciência Social tem um valor inestimável para mim. Bom, esse livro contém um prefácio e 8 capítulos. O prefácio aponta as grandes questões que foram abordadas no livro e o deslocamento por ele produzido no interior da sociologia do direito e do que denomina de saberes jurídicos fundamentais. A sociologia do direito é um ramo do conhecimento recente e ainda por fazer-se. Mas por que Cláudio Souto diz isso? Como é possível atestar isso? Diz-nos ele que a escassa bibliografia mundial sobre o tema e a ausência de definições precisas sobre os conceitos com que a sociologia opera apontam exatamente para isso. A ousadia intelectual do Cláudio Souto pode ser percebida de imediato ao afirmar: além da biblioteca jurídica, por muito tempo considerada um único laboratório da ciência do direito, e além dos casos forenses, há todo um mundo jurídico por explorar. E esse mundo é o mundo da realidade social do direito, território vasto e intrincado, porém riquíssimo. Para Cláudio Souto significa tão só que, já se havendo estudado tanto o que os juízes ou legisladores ou administradores decidem como justo, sem ter se, contudo, chegado a saber o que é justiça, e sendo esta, ao que tudo indica, um fenômeno psíquico-social geral, é pelo menos também proveitoso estudá-la tal como se oferece a investigação no ambiente geral de sua vida. Ambiente em que vivem igualmente juízes, legisladores e administradores, ou seja, a sociedade.
Desta forma, a investigação sobre o sentimento e a ideia de justiça, em que se procura apreender a natureza do que se chamou direito vivo ou o direito social como se dá na sociedade, não pode se limitar, de fato, à pesquisa do que sentem e pensam juízes, advogados, estudantes e professores de direito. Esses últimos, entre os quais se inclui o próprio autor, constituem um mundo um tanto à parte, nem sempre com a percepção suficientemente clara do direito que, vivo, flui na sociedade em interação com ela. Logo se percebe como os trabalhos anteriores do professor Cláudio Souto retornam para dentro deste livro. A sua tese de doutorado de 1956, intitulada Da Inexistência Científico-Conceitual do Direito Comparado, a sua tese de livre-docência, primeiro volume de 58, segundo volume de 1960, intitulada Da Irrealidade Jurídico Definitiva do Direito Natural, as imunidades parlamentares de 62, o Introdução Crítica ao Direito Internacional Privado de 1964, a pesquisa Sentimento e Ideia de Justiça de 1965 e Fundamentos da Sociologia Jurídica de 1968. Todos esses trabalhos parecem desembocar no Introdução ao Direito como Ciência Social de 1971. Assim, o ponto de partida e, ao mesmo tempo, me parece que o ponto de chegada tudo indica, radica no estabelecimento do processo social primário, caracterizado pela ação recíproca ou sócio-interativa de pelo menos dois compostos CIV, sentimento, ideia e volição. Cada indivíduo em sociedade é essencialmente um composto CIV. E nos processos sócio-interativos comunicam sentimentos, ideias e vontades. Nós comunicamos sentimentos, ideias e vontades. Desse modo, qualquer ação social implica uma pauta de conduta ou norma de ação que, em essência, substancialmente se compõe de sentimento e ideia do que deve ser. É deste processo social primário que derivam os processos sociais secundários, que podem ser reduzidos ao controle social, à socialização e ao grupo social como modalidades do processo socio-interativo. As normas sociais, inclusive as jurídicas, constituem a essência da vida social. E toda a vida social pode ser explicada pelo estudo das normas de conduta sociais. Dado que todos os fenômenos normativos são imposições de conhecimentos, como se caracteriza uma regra de conduta social? Uma regra de conduta social equivale à união de um imperativo com um conhecimento determinado, implicando em uma norma imperativa que se refere a uma conduta e a qualifica, ou é criada pela própria conduta social. Assim, a conduta ela pode ser normada quando é qualificada por uma norma anterior, ou a conduta pode ser normante quando inova e cria, portanto, uma norma no mundo social. Este é o cerne da vida social. E o fenômeno jurídico constitui um fenômeno de conduta social específico. A sociologia do direito é, portanto, o conhecimento que enfatiza a sua indagação no fenômeno jurídico, inserido sempre na dinâmica da realidade social total. A natureza fortemente específica do fenômeno social jurídico é que se trata de um fenômeno de dever ser, um fenômeno indicativo imperativo muito singular. A sua tarefa fundamental é definir o direito como fato social. Do modo mais preciso possível, todas as outras tarefas possíveis pressupõem a delimitação do campo social do jurídico. Para que possa operar racionalmente, precisa saber com um mínimo de precisão o que é o direito, a partir de uma observação da realidade social total. Da tarefa fundamental dependem as relações que possam estabelecer entre justiça e direito, entre direito e as outras formas de regulamentação da vida social, entre direito e força, entre direito e formas de coercibilidade.
Este livro trata de uma teoria sociológica do conhecimento jurídico, que fornece as bases para uma sociologia jurídica aplicada. O estudo dos fundamentos da sociologia jurídica, ou de uma teoria sociológica geral, científica sobre o jurídico, fornece os elementos necessários para a operacionalidade conceitual de toda a sociologia do direito. Por isso, depende de uma pesquisa de campo básica sobre o que o direito é substantivamente. Sociologia jurídica ou ciência social do direito. Ou, como diz o professor Cláudio Souto, né, em um futuro próximo, parecerá preferível usar apenas a expressão ciência do direito. O jurista, assim, é salvo de posição pouco científica e servil face à filosofia do direito, sendo elevado à dignidade de cientista social, quando empregar e adaptar ao campo sócio-jurídico a empírica e ampla indução sociológica, tentando atingir, com validez transcultural, conceituação científica do direito. O que se pretende é fazer a sociologia jurídica avançar sobre o território tradicionalmente considerado de exclusiva indagação filosófica, fazê-la conquistar novas regiões para o conhecimento científico empírico, ao atingir conceituação científica do jurídico. Já não parecem subsistir como exclusivamente filosóficas aquelas três indagações clássicas que se atribuíam à filosofia do direito, quais sejam as relativas à definição do jurídico em geral e ao direito que deverá ser ou deontologia jurídica, e a que se denominou de fenomenológica ou fenomenologia jurídica. É importante observar que a história da sociologia do direito tem dois momentos fundamentais. Um com ênfase na hostilidade e outro caracterizado pelo abandono, da parte de sociólogos e da parte de juristas. Sociólogos a hostilizaram dado o desdém do cientificismo sociológico para com as normas e valores como objeto de investigação. Juristas a hostilizaram sob a suspeita de que esse ramo do saber desconsiderava o conhecimento do aspecto normativo e valorativo do direito. Todavia, a sociologia do direito como conhecimento despreconcebido e científico foi obra de poucos teóricos do social, que ousaram romper a barreira da hostilidade e do abandono. Cláudio Souto põe em relevo, portanto, autores clássicos e contemporâneos, assinala suas contribuições e as insuficiências das suas definições do direito. A sua postura assemelha-se à de Sócrates. Este indagava os atenienses com a pergunta desconcertante, que é, por exemplo, que é justiça, que é coragem, que é amizade, que é virtude. Estas perguntas embaraçavam os seus interlocutores, porque não conseguiam definir os conceitos de justiça, de coragem, de amizade, de virtude. Ficavam presos ao campo da opinião e dela não se libertavam rumo a um conhecimento conceitual. A atitude de Cláudio Souto é crítica e antidogmática. Dialoga com clássicos da sociologia e da sociologia do direito, como Durkheim, Max Weber, Eugen Ehrlich. Numa perspectiva sociojurídica brasileira, o seu autor é Pontes de Miranda. Trata da sociologia jurídica nos Estados Unidos, da sociologia jurídica na Escandinávia, apontando como o realismo da escola de Uppsala prepara o caminho para o advento da sociologia jurídica na Escandinávia. Trata da escola psicológico-jurídica de Leon Petraszewski, um sociólogo russo-polonês que teve grandes nomes como seus seguidores, a exemplo de Sorokin, Timashev e Gurevitch. Especificamente do pensamento de Thomas Cowan, que parece se livrar do que ele chama de resíduo cientificista no trato com normas e valores. Para finalmente encerrar com os 4 anos mais recentes da sociologia jurídica, referindo-se à pesquisa desenvolvida na Alemanha, na França, na Itália, nos Estados Unidos e ao seu próprio trabalho sobre o sentimento e ideia de justiça, que busca realizar uma síntese
entre a abertura para a teoria, que é própria do que ele denomina, né, própria da sociologia europeia, e a inclinação empírica e pragmática própria da sociologia desenvolvida na América do Norte. Todavia, a questão que torna o embate mais interessante é a que diz respeito às insuficiências de todas as definições do direito como fenômeno de normação social. Nenhum deles conseguiu efetivamente dizer o que o direito substantivamente é. O que Cláudio Souto aponta é que a ciência social do direito avança sobre uma região que começa a ser explorada do ponto de vista científico empírico, por meio de pesquisa básica, utilizando-se da ampla indução sociológica com vistas à obtenção de validez transcultural do direito. Cláudio Souto busca, portanto, uma formulação conceitual precisa sobre o direito, para que a filodoxia possa se transmutar em filosofia jurídica e passe a trabalhar, agora sim, a partir dos dados científicos fornecidos pela ciência social do direito. Para Cláudio Souto, é a priorístico afirmar que a justiça é um ideal inacessível à cognição humana, tal como Kelsen postulou. Seguindo o que sugere a etimologia da palavra justiça, o que equivale a seguir o bom senso tradicional, a palavra justiça pode ser compreendida no sentido de indicação, de regra, de norma, o que implica dizer que regras e normas existem na sociedade. Como tais, são fenômenos sociais. Desse modo, justiça é algo que se refere às normas de conduta. Um estudo rigoroso e eficiente para saber o que justiça significa pauta-se pela observação científica do fenômeno na sociedade. Se a justiça diz respeito à intimidade de um fenômeno social, a um fenômeno de normação social, como se pode afirmar de antemão que se trata de algo incognoscível? Dado que o normativo é um fenômeno social, pode-se afirmar a sua apreensão pela ciência. Se se parte do pressuposto de que as normas de conduta implicam um dever ser e de que o valor é um fenômeno psíquico-social e cientificamente observável, logo, não se pode negar a possibilidade do estudo científico dos valores que orientam o comportamento. O que parece importar na investigação é a presença de um sentido básico, permanente do dever ser, que em sociedades simples, quer em sociedades complexas. Tudo indica que a diferença é acidental e cognitiva. A diferença parece consistir no conhecimento que informa o sentido básico permanente do dever ser. Constata-se a presença de algo invariável, o sentido básico permanente do dever ser, ao mesmo tempo que se verifica a manifestação de algo variável e acidental, o aspecto cognitivo, que varia no espaço e no tempo nas sociedades humanas. Com a expressão sentido básico permanente do dever ser, quer-se dizer sentimento do dever ser. Se se distingue o sentimento do dever ser dos conhecimentos que informam esse sentimento, pode-se dizer que se distingue a justiça da ideia de justiça. A justiça implica sentimento, e a ideia de justiça se refere a conhecimento. Assim, a justiça se define por uma abstração dos conhecimentos. Neste sentido, a justiça tem a dignidade da permanência como sentido básico permanente do dever ser, que é, todavia, a ideia de justiça é essencialmente variável, é contingente, relativa, como é o conhecimento humano. Tudo indica que a sutil diferença entre o sentimento e a ideia de justiça permitem avançar nas definições operacionais do direito, da moral e da equidade, reconhecendo-os como fenômenos normativos e de conhecimento. Neles estão presentes o sentimento de dever ser ou de justiça que lhes confere o caráter imperativo, e a ideia de justiça que lhes atribui a natureza de conhecimento que são. Todavia,
além desses dois elementos que compõem estruturalmente os fenômenos normativos, é possível dizer que por detrás do sentimento do que deve ser, possivelmente está um postulado ético fundamental, o de que o mundo e o homem devem ser, existir e desenvolver-se, ou ser cada vez mais profundamente. Este é o postulado. Este postulado é denominado impulso de conservação individual e da espécie, ou simplesmente impulso de ser, que é característico do mundo animal em geral. Por detrás do sentimento do que deve ser está o impulso de ser, provavelmente a forma mais elementar de dever ser, como pauta fundamental de conduta animal que é. Se o direito representa um mínimo de preceitos de conduta considerados indispensáveis à convivência social, se é considerado um mínimo ético, como a tradição considera, então significa classicamente o máximo de importância para o jurídico. Se o direito deve construir a segurança nas relações sociais, deve apresentar o máximo possível de precisão e de certeza em suas formulações. Estas são encontráveis nas formulações científico-empíricas, atualmente insuperáveis. Para demonstrar a existência da estrutura social do direito, foi realizada a pesquisa empírica exploratória Sentimento e Ideia de Justiça. Tratou-se de uma pesquisa básica, com vistas a lastrear os fundamentos da sociologia jurídica, assumindo como tarefa fundamental determinar qualitativamente ou substantivamente o conteúdo de algo que pudesse ser chamado direito vivo ou simplesmente direito. Pela primeira vez, essa tarefa qualitativa foi tentada por meio de pesquisa empírica. Essa pesquisa foi realizada na Alemanha em 1965. Tentou-se a formulação de uma teoria da justiça baseada em pesquisa empírica. Tratou-se de uma pesquisa exploratória básica, que estudou o sentimento e a ideia de justiça entre os estudantes estrangeiros na Universidade de Colônia, em 1965, com um período de permanência de não mais de um ano. Foram aplicados 148 questionários a estudantes de 42 nacionalidades. E tentou 3 novas perspectivas. Primeiro, baseou-se na distinção, por abstração científica, do sentimento e ideia de justiça. 2. Investigou estudantes de diferentes nacionalidades sob a suposição de que o problema da justiça é um problema humano. 3. Se conduziu com referência a uma teoria da justiça, fundando-se no seguinte quadro hipotético: existência, permanência e variabilidade de um sentimento do dever ser, associação necessária desse sentimento com uma ideia que pode estar, letra A, de acordo com a ciência, letra B, de acordo com a meta-ciência, letra C, de acordo com o conhecimento das circunstâncias particulares de um caso, letra D, pode ser outra ideia. A abstração do sentimento e ideia de justiça tornou possível a investigação e forneceu os elementos empíricos para a formação de 4 definições operacionais importantes: justiça, direito, moral e equidade. A partir da pesquisa realizada, passou-se a chamar justiça o simples sentimento do dever ser experimentado por todos os respondentes. Respectivamente, 1. Direito é o quê? É a associação do sentimento de justiça com uma ideia de acordo com a ciência. 2. Moral é a associação do mesmo sentimento de justiça com uma ideia de acordo com a meta-ciência. 3. Equidade é a associação do sentimento de justiça com uma ideia de acordo com o conhecimento das circunstâncias particulares de um caso. Pareceu aos pesquisadores Cláudio Souto e Solange Souto não haver dúvida razoável de que o padrão aceito pela maioria dos estudantes estrangeiros pesquisados na Universidade de Colônia, isto é, a conformidade com o sentimento de justiça, a conformidade com o sentimento de justiça e com a ciência é direito vivo, no sentido de norma socialmente aceita.
Assim, de acordo com a pesquisa Sentimento e Ideia de Justiça, há uma estrutura social do direito que se compõe de pelo menos dois elementos estruturais: o sentimento de justiça, informado por dados da ciência empírica atual. O sentimento de justiça é o elemento imperativo da fórmula do direito. É o dever ser que deve ser apreendido na realidade social total como conhecimento que é. Porém, este sentimento de justiça é informado por dados da ciência empírica atual, seja qual for a área da ciência a informar o sentimento de dever ser. A ideia de justiça é constituída pelos dados da ciência atualmente incontestáveis. Este é o elemento indicativo ou cognitivo da fórmula do direito. Se a comunidade dos homens de ciência estabelece os critérios gerais e atuais do que é considerado ciência válida universalmente, o mesmo ocorre com o direito e com o seu critério de juridicidade. Identifica-se como direito o sentimento de justiça unido aos dados da ciência empírica atual. Este é o padrão de juridicidade. É o critério geral e atual do direito considerado universal ou transculturalmente válido, dado que o direito é apreendido na realidade social total por métodos e técnicas de pesquisa empírica. Pode-se falar de um direito social ou de um direito vivo como norma de conduta socialmente válida e aceita. Neste sentido, há direito fora das formas de coercibilidade. Há direito fora do Estado. Há direito anterior aos modos de expressão formal, como a lei, o costume, a jurisprudência, que são baseados em critérios quantitativos majoritários. Logo, há direito independentemente da força física. Esta não é o seu elemento essencial, mas acidental. Direito em sentido próprio, como sentimento de justiça e impulso de conservação do indivíduo da espécie, como seu elemento infraestrutural informado por dados da ciência empírica atual, poderá vir a ser conteúdo de formas institucionalizadas de coercibilidade. Desta forma, poderá contar com a força física para maior eficácia do seu conteúdo. Todavia, a obrigatoriedade e a força do direito se fundam no seu conteúdo ético, científico, empírico. E este determina a própria natureza jurídica da força física. Há apenas, por consequência, uma única fonte do direito. Esta compreendida como princípio, fundamento ou origem. A junção do conhecimento científico empírico atual ao sentido básico permanente do dever ser. Uma vez apreendida a estrutura social do direito através de uma teoria sociológica geral do conhecimento, científica sobre o jurídico, havendo aplicado o procedimento indutivo amplo próprio da ciência em geral, porém relativo e específico em razão do objeto, algumas consequências daí derivam. Não há direitos a comparar, porque o direito é um só. A formulação científico-empírica atual a informar o sentido básico permanente do dever ser. Não se sustenta a distinção entre direito positivo e direito natural, porque o direito é um só. O sentido básico permanente do dever ser, informado por dados insuperáveis da ciência atual. Logo, todo direito é positivo e não há direito que não seja observável fora da natureza ético-científica do homem. Não se sustenta a distinção tradicional e multissecular entre direito público e direito privado, porque distinção que tem o Estado como um dos seus critérios básicos de sustentação. Não havendo lastro científico empírico baseado em observação positiva que assegure tal distinção, pois o direito é um só. A formulação científico-empírica, atualmente insuperável, unida ao sentido básico permanente do dever ser, observável nas sociedades em qualquer espaço-tempo. A necessária correlação funcional entre o social e o jurídico, com expressa determinação deste último. Assim, concluímos esta breve apresentação bastante simplificada, né, de um livro, né, de tamanha magnitude como Introdução ao Direito como Ciência Social, que data de 1971,
né, do professor Cláudio Souto. Com isso, eu agradeço aos organizadores desta homenagem a oportunidade de dela participar. Professor Cláudio Souto, um grande abraço. Espero revê-lo em breve. Muito obrigado.